Segunda carta de João, verso de número 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Você pode dizer amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, me empreste alguns minutos da sua atenção, eu vou ser bem objetivo nesta oportunidade. Se você puder, esteja com a sua atenção redobrada. O simpósio da Escola Bíblica é um momento oportuno da gente falar sobre ensino, sobre estudar, sobre ler, sobre pesquisar, sobre a frequência à própria escola, a importância de você fazer parte da escola dominical. No simpósio a gente sempre trabalha muito essa temática e hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a importância da frequência e constância no aprendizado bíblico. A importância da frequência e a constância no aprendizado bíblico. E eu gostaria de contar então com a sua participação também, anotando, e caso haja alguma dúvida, você anote aí para no final a gente abrir também para perguntas. E eu gostaria de falar o crescimento espiritual de todo cristão depende, obviamente, da constância dele naquilo que ele quer fazer no reino de Deus. Então, a constância, ela é extremamente importante para que nós venhamos desenvolver, para que nós venhamos crescer. Assim como você regar uma planta, ou cuidar de uma planta, e requer da dona de casa um cuidado constante com ela, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer, os irmãos há de concordar que se nós tivermos uma planta, por melhor que seja o solo, por melhor que seja o terreno em que ela está, se nós não aguarmos ela regularmente, o que é que vai acontecer com ela, Fernanda? Se você colocar água nela uma vez por mês, sendo que a planta precisa de água todo dia, o que é que vai acontecer com ela? Ela morre. Então, por mais que ela esteja num solo fértil, se ela não é aguada, ela não é tratada de forma correta, ela vai morrer. Por mais que você esteja numa igreja séria, por mais que você esteja cercado de obreiros que estão desejosos de pregar a palavra, de ensinar a palavra, desejosos de compartilhar a mensagem do Evangelho, mas se nós, irmãos, não somos assíduos, não somos frequentes, participamos de cultos de ensino, de culto de instrução ou da escola dominical de forma muito periódica, uma vez sim, 3 não, uma vez sim, 4 não, você não consegue ter um crescimento sólido. E aí o tempo passa, os anos passam e você não consegue crescer, não consegue desenvolver de forma devida, por causa que você não é regado de forma devida. Então a vida cristã, ela precisa ser regada. Não basta ter contato ocasional com a palavra, um encontro periódico bem distante com a palavra. Porque se assim você tiver, você não consegue crescer, não consegue desenvolver. É preciso ter alguns elementos. Primeiro, constância, disciplina, compromisso com o aprendizado. Se você não tiver constância, compromisso com o aprendizado, você não vai desenvolver-se no reino de Deus. Entra ano e sai ano e você não consegue crescer em hipótese alguma. Então, irmãos, a escola dominical,
é um espaço oportuno para o crescimento da igreja. Eu sempre costumo dizer que a verdadeira igreja, ou seja, a igreja mesmo, é aquela que está na doutrina e está na escola. Isso olhando mais numa questão de igrejas assembleias, de igrejas pentecostais, onde o povo tem a mentalidade de que eu ensino somente na doutrina e ensino somente na escola dominical. E porque ensino na escola dominical e na doutrina, alguns irmãos não participam desses cultos. Eles gostam mais do culto de círculo de oração, porque na mentalidade dele, no culto de círculo de oração, o pastor, ou o pregador, ou o preletor, ele vai lá para profetizar. Ele lê um versículo só de pretexto e o restante é profecia. E tome profecia para cima. E Deus está me mostrando, e eu estou vendo, eu estou tendo uma visão, e está descendo, e aquilo, é aquela coisa toda. E aí o irmão, ele gosta mais desse culto, porque tem muito movimento, mas tem pouco da palavra. Não é a realidade da nossa igreja, porque os obreiros, os irmãos, estão sempre instruídos a pregar a palavra em todo culto. Então, todo culto que você frequentar aqui e ouvir os obreiros, vai ver os obreiros, é assim que estão orientados a pregar a palavra e somente a palavra. Pregue a palavra para a igreja. Então, é uma igreja que em todo culto você tem um momento de aprendizado e de crescimento, se você assim for uma pessoa dedicada realmente a buscar conhecer mais de Deus. Esta é uma visão da nossa igreja, que todo culto, o pregador, ele tem o compromisso de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de expor a palavra. É claro que ele não vai fazer de todo culto uma sala de aula, não é esse o propósito, não é essa a visão que eu estou dizendo aos irmãos. Mas é que toda pregação tem que ter conteúdo, tem que ter ensino, instrução. Não pode ser uma pregação bolha ou bola, se furar murcha, não tem conteúdo, tem nada dentro. Não pode, é preciso haver conteúdo na instrução. Então, a escola dominical e o culto doutrina, que é mais voltado ao ensino, são dois cultos que devem ser fortes. A igreja deve valorizar extremamente esses cultos. E lembre-se, a igreja, de fato, é os irmãos que participam da doutrina e da escola dominical. Quer medir a força, o avivamento da igreja, vá na escola dominical dela e vá no culto de doutrina dessa igreja, no culto de oração dessa igreja, porque se esses cultos estiver minguado, quer dizer que ali está aquele povinho que está lá, aquele pouquinho que está lá, aquele remanescente que está lá, é a igreja. Os demais são só freelance. Entendeu? Os demais é só um iFood espiritual, pede de vez em quando. Vem, participa de vez em quando. Parece duro o que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Não há crescimento desta forma. Os adolescentes vão me ajudar agora. Se vocês, Josué, for à escola, uma vez por semana, é possível tirar boas notas? Sim ou não? Fernanda, é possível, Fernanda? Não. Por que não, Daphne? Não vai ter conhecimento do conteúdo das aulas, não tem como saber a matéria, e como vai fazer uma boa prova? Não tem como. Olha a resposta de Daphne, perfeita. Então, da mesma forma, a vida espiritual. Se você não é um crente assíduo em cultos de ensino e doutrina, você não desenvolve. Não desenvolve. Eis porque você está virando um dinossauro da fé. Você não viu Noé, mas viu o resto da arca no Evangelho. E você não sabe questões básicas da fé. Não conhece questões básicas do Evangelho. Porque falta de, muitas vezes, ser assíduo no Evangelho. Assíduo nos cultos de ensino e doutrina. E aqui eu não estou falando de ter uma boa memória, rebuscada, com muitas informações. Eu estou falando de você saber discernir e aplicar aquilo que, embora você não tenha decorado em sua completude, mas são princípios que ficam guardados na sua alma e que dá direção na tua vida mediante a poderosa palavra de Deus. Então, irmãos,
é importante a constância, porque a constância na escola dominical, nos cultos de ensino, fortalece a fé, aprofunda a comunhão com Deus e vai produzir frutos duradouros na vida cristã. Se não, vejamos. Vamos para o verso que nós acabamos de ler, verso de número 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vamos compreender esse texto para fundamentar aquilo que nós estamos abordando, ou seja, a importância da constância no aprendizado. Irmãos, a expressão-chave nesse texto, marque aí na sua Bíblia, é a palavra permanecer. Palavra grega meno. Essa palavra permanecer, ela significa habitar. Ela significa fixar-se, permanecer de forma contínua. Então veja, João está dizendo, todo aquele que vai além da doutrina, ou seja, que não se fixa na doutrina, passa dela, ou fica aquém dela, mas não na doutrina, este que não permanece na doutrina, ele diz que não tem a Deus. Não. Ou seja, se você não está com residência fixa na doutrina, no ensino, na palavra, nas escrituras, nos cultos de ensino, por exemplo, aprendendo, crescendo, você não tem residência fixa ali, você não tem a Deus. Você, na verdade, não tem ali uma residência fixa na palavra. E veja que a ideia aqui não é literalmente ser um visitante, como quem passa rapidamente. Tem gente que trata a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, o culto ensino, a escola dominical, como se fosse um hotel. O hotel, você se hospeda uma noite, vai embora e só volta lá meses depois, ou ano que vem, ou talvez nunca mais. Mas quem entende a doutrina de Cristo e quem Deus é, ele faz residência fixa na palavra de Deus. Ele não é visitante. Ele arma a sua tenda e decide morar ali na palavra do Senhor. Oh, glória! Quem está entendendo, diga amém. Em termos espirituais, irmãos, o que João está dizendo é que quem não faz da palavra de Deus a sua morada, acaba sem comunhão com Deus. Quem não faz residência fixa na palavra, acaba sem comunhão com Deus. Ou você mora na palavra, faz residência fixa na palavra, ou você vai perdendo comunhão com Deus. E aí mentir para você já não te choca mais. Mente com a cara lavada e depois glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque você perdeu a conexão. Você estar no culto e ao mesmo tempo não estar, tanto faz. Ou estar aqui com o corpo, mas a mente está lá fora, tanto faz. Tem até aqueles que fazem assim, né, irmãos? No culto, né? E aí a palavra fica passando assim, ó. Na hora da pregação, na hora do culto, sabe? E a palavra assim passando, ó. Eu não sei se a Bíblia dele virou digital. Será que virou digital, Josué? Não, irmão, entendi, ó. No culto já não tem mais diferença. E olha que eu mexo junto com as irmãs ali, os irmãos que ficam com a parte de gravação do culto. Às vezes tem que estar sempre lá olhando como é que está a gravação e tem todo um cuidado para não fazer mais do que isso, que é funcionar a gravação para alcançar alguém em casa. De repente ver um status, de repente postar uma mensagem,
que não tem nada a ver com o culto, não é compartilhando o culto, de repente não ver uma notificação, porque eu estou num momento voltado para a adoração. Mas quando eu perco o temor, quando eu não tenho mais esse contato, eu não tenho residência fixa na palavra, essas coisas vão virando natural para a gente. Conversar no culto vai ficando natural, a gente conversa, não está nem aí, bate um papo, e aí até chega a vender um produto ou outro dentro do culto, não é assim? E aí, pastor? Lançou um novo aí, aí passa a revista, no culto, e é tudo natural. E eu acho interessante, irmãos, falando de ética no culto, tem irmão que é uma bênção no culto, não é assim? Conversa que é uma bênção. Quando termina o culto, irmão, que o pastor dá a bênção apostólica, ele sumiu da igreja, porque ele não fica para conversar. E às vezes eu procuro o irmão para conversar, cadê o irmão? Sumiu. Então, irmãos, cuidado com essas coisas. Amém? Cuidado com essas coisas, para que não venha tirar você do culto e da adoração a Deus. Mas quem tem residência fixa na palavra, sabe diferenciar essas coisas, diga amém. A verdadeira fé, irmãos, não consiste em experimentar a palavra de Deus de forma ocasional. A essência da verdadeira fé consiste em você viver na palavra, fazer residência fixa na palavra, permanecer na palavra, irmãos. Permanecer nas Escrituras, ou seja, a constância é sinônimo de que você está enraizando. A constância é sinal de que você está crescendo. É sinônimo de saúde espiritual, é sinônimo de que haverá fruto na sua vida espiritual. Aí nós temos a necessidade da permanência. Irmãos, o aprendizado bíblico não é um evento isolado. Não é um evento isolado. Mas ele é um progresso que exige da nossa parte disciplina. Se você não tiver disciplina, está aqui os obreiros que têm um compromisso maior de estudar a palavra, de buscar a palavra, de se alimentar em Deus. Se não tiver disciplina, não marcar uma hora durante o dia para separar para a leitura, para orar, para buscar a Deus, o dia passa. Quando pensar que não, eita, é a hora do culto doutrina e eu estou escalado para dar a doutrina. E aí vai qualquer coisa. E a igreja percebe de que ele está lá enchendo o balão, né? Assim, só soprando. Tem mais nada. Então, irmãos, é preciso disciplina. Israel, quando Deus mandou o maná, olha como Deus fez. Deus mandava o maná todo dia, com exceção do sábado. Na sexta tinha que colher porção dobrada, mas ele mandava maná todo dia. E mandava a carne todo dia. Então de manhã e de tarde Israel tinha que ir buscar. Quem tinha preguiça de buscar ia ficar com fome. Quem com preguiça de buscar buscava a porção para 2 dias, apodrecia a comida. A comida tinha que ser do dia. Só na sexta Deus autorizou pegar a porção dobrada para o sábado. Ou seja, disciplina, todo dia tinha que ir lá buscar o maná. Todo dia tinha que ir buscar o maná. Todo dia tinha que buscar maná. Se você não tiver constância de todo dia ir lá buscar o maná, se alimentar da palavra, crescer na palavra, buscar mais da palavra, você não desenvolve a sua vida espiritual. Amém? A vida cristã, irmãos, é uma escola onde nunca se forma doutores, porque pode ser que tenha alguém que diga assim: pastor, a minha vida foi na igreja, a minha vida foi na escola dominical, a minha vida é ler a palavra, é pesquisar a palavra, eu já estou com o anel de formatura da palavra no dedo, já me formei, já não tenho mais necessidade de estudar a palavra, já não tenho mais necessidade de ler. Não, irmãos, não se forma. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e você precisa crescer todo dia e toda hora
na palavra de Deus. Diga assim: há sempre, mais forte, há sempre o que aprender. Há sempre o que aprender, irmãos. E quer ver uma coisa boa? É você estudar a Bíblia. E eu gosto de fazer muito isso. Eu preparo meus esboços, meus sermões, estudo a palavra. Por exemplo, a escola dominical, falando sobre culto no lar. Aí eu estudo a lição, preparei tudinho, eu estudei. Agora eu vou ver alguém dando uma aula, alguém que eu conheço, claro, que eu sei que tem um perfil. Vou lá escutar a palavra. Aí quando eu escuto, irmãos, eu percebo que eu não sei de nada. Aí eu percebo que há tantas coisas sobre o tema que eu não tinha percebido, que eu não tinha notado. Então veja como isso ajuda você a se aprofundar mais na palavra de Deus. Não importa se alguém está nos primeiros passos da fé ou se você já está há décadas no Evangelho, sempre há alguma coisa para nós aprendermos. Sempre há. Lá no Salmo 1, versículo 3, o salmista disse, no verso 2 ele diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E no verso 3 ele disse: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dar o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcha. Ele está falando sobre a raiz e sobre o fruto daqueles que têm constância na palavra, que medita na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Irmãos, uma árvore, ela não cresce, não desenvolve e dá fruto com apenas uma chuva, mas há toda uma construção em volta para que ela possa crescer e florescer. Assim como a escola bíblica, ela precisa, nós precisamos ser assíduos na escola bíblica para que nós possamos então ser irrigados, para que possamos crescer, para que possamos ter raízes, para que possamos resistir às tempestades da vida, para que nós possamos então crescer na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, abra aí Efésios capítulo 4, versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo extremamente importante sobre a necessidade de nós crescermos na palavra. Olha o que Paulo ele vai dizer, irmãos: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, quando nós temos raízes na palavra, nós não seremos levados por todo o vento de doutrina. Às vezes, irmãos, quem não tem raiz na palavra, vê o pregador distorcer o texto, inventa coisa, cria coisa, nega o texto, e a igreja: glória a Deus, oh Jesus, fala mais, papai. E Deus dizendo: você tem que ler o texto, pregar o texto, você está distorcendo minha palavra. Eu não disse isso, isso eu também não disse. E a igreja: glória a Deus, aleluia, porque não presta atenção na palavra de Deus, não presta atenção. Quer ver um exemplo? Não faz parte do meu estudo aqui, mas só para você ter uma ideia de um exemplo que eu vejo com muita frequência. Muita frequência. Abra a sua Bíblia lá em Jó. E esse aqui, irmãos, é com frequência mesmo, viu? Pense como as pessoas deslizam aqui por não ler o que vem antes nem o que vem depois. Olha o que diz aí o texto, Jó 14, verso 7. E eu vou ser bem rápido aqui, porque não faz parte do esboço, eu quero só que você enxergue isso. Verso 7 diz o quê? Quem pode ficar de pé, lê bem alto.
Pronto, olha o que Jó está dizendo. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, seus renovos. Agora leia a epígrafe do texto. O que é que diz aí na epígrafe do seu texto? O que é que fala na epígrafe do texto? Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e da miséria da vida humana. Olha a epígrafe. Jó está falando da miséria da vida humana. Depois você vai ler o texto com calma. Olha o que Jó está dizendo. Olha o que Jó está dizendo. Verso 5. Visto que os dias dos seres humanos estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaços de limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso até que, como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Aí Jó vai dizer que para a árvore, se ela for cortada, até o cheiro das águas, ela brotará novamente. Agora, olha o que ele vai dizer no verso 10. Mas se alguém morrer, ficará prostrado, não é assim? Fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Sabe o que é que Jó está dizendo? Diferente da árvore, nós seres humanos, se morrermos, acabou. Para onde a gente vai? A gente não é feita árvore não, viu? Que se cortar ela, queimar a terra, até o cheiro das águas ela vive de novo. E a gente vai para onde? Jó está dizendo isso. Diferente daquele que chega e diz assim: ao cheiro das águas você, aleluia, vai reviver. Veja, a mensagem não está falando sobre isso. O texto está dizendo: para a árvore há esperança, para nós não. Ao cheiro das águas a árvore tem vida de novo. E nós? Para onde vai? Não vou entrar aqui, eu só estou mostrando para você que a interpretação de que você é essa árvore cortada, não é assim o hino, não é assim o hino? Ao cheiro das águas, como é? Canta aí, mas as irmãs gostam de cantar isso, de vez em quando eu vejo as irmãs cantando. Mentindo sobre o texto, distorcendo o texto. Vamos lá, canta aí. Quem lembra? Para a árvore, viu? Mas deixa eu explicar, irmãos, deixa eu explicar para você não sair daqui confuso. Veja, não é que Deus não tenha poder de nos fazer reviver mesmo estando mortos, Deus tem. Só que esse texto não ensina isso. Nós cremos nisso por outros textos, nesse aqui não. Esse aqui Jó está dizendo que Jó está desesperançoso, Jó está doente, Jó está dizendo assim: olha, para a gente não tem saída não, meu filho, morreu, para onde a gente vai? Então veja, irmãos, quantas vezes você não já deu glória a Deus e aleluia com o pregador profetizando que assim como a árvore volta a brotar, aleluia, ao cheiro das águas, eu profetizo que você também vai brotar. E Deus dizendo: não, não disse, eu não falei isso através de Jó não. Amém? É por isso que você tem que dar glória a Deus, consciente do que você está dando glória a Deus. Se você está dando glória a Deus por causa do que está saindo, dê consciente. Agora, se você está dando glória a Deus porque, afinal de contas, a gente veio aqui para adorar e a gente está dando glória a Deus, independente do que o pregador está dizendo, amém. Agora, se o teu glória é em resposta ao que o pregador está dizendo, é preciso que você esteja com o ouvido atento. Para você não estar confirmando ou dando crédito a algo que não é o que Deus está dizendo. Então, olha a importância de você ter raiz na palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, buscar a palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Diga amém. Quem não permanece na palavra enfraquece, irmãos. Quem não permanece na palavra vai ficar anêmico espiritualmente, vai dar fraqueza espiritual, vai ser levado ao vento de doutrinas. Tem crente que fica todo nervoso, irmãos, quando vê aqueles irmãos, aquele pessoal de pastinha na mão. Pastinha na mão.
Aí ele chega, ele pastinha na mão, boa tarde, queria dar uma palavra, mas o irmão fica, ai meu Deus, o que é que ele vai falar, o que é que eu vou dizer para ele? Fica nervoso, por quê? Porque está faltando Bíblia, está faltando mais compromisso com o estudo das Escrituras. Porque se você estiver preparado quando ele vier, ô glória, você já começa chamando ele para orar, que ele dá uma carreira que nem... Vamos estudar a Bíblia? Vamos, senta aqui, meu filho, vamos estudar a Bíblia. Mas eu só começo a estudar a Bíblia depois de uma oração. Vamos orar? Não, porque não sei o quê. Não, tem que orar, vamos orar. Não, porque então você não vai dar o estudo, não, quem vai dar sou eu. Aí você começa a ensinar a Bíblia para ele. Pronto. Não é assim? Amém? Em segundo lugar, irmãos, deixa eu falar de alguns exemplos bem rápido. Nós temos Esdras. Irmãos, Esdras, abra aí em Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras 7, verso 10. Quem achar, leia para mim, por favor. Esdras 7, verso 10. Esdras tem o que, irmã Liane? Decidido estudar a lei do Senhor. Continue. Três coisas importantes aí nesse texto, olha. Ele decidiu estudar, em algumas versões está, ele decidiu buscar a lei, ele decidiu colocar em prática, e ele decidiu ensinar a lei. Olha o compromisso de Esdras, irmãos. Eu vou estudar a palavra, eu vou praticar a palavra e eu vou ensinar a palavra. Faça esse voto diante de Deus. Diga a Deus, a partir de hoje eu quero ser um estudante assíduo da palavra, eu quero praticar mais a palavra e eu quero compartilhar essa palavra, eu quero levar para mais alguém a palavra. Agora abra lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. A versão da irmã Liane é ótima, que ela é bem atual, fica mais compreensível para os irmãos. Leia, irmã Liane. 2 Timóteo 3, 14. Agora a senhora está arrumada comigo, viu? 3, 14. Olha aí, irmãos. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu. Permaneça naquilo que aprendeu. Interessante que a palavra permanecer aí não só escute de longe aquela voz, não só escute de longe, mas traz a ideia de você permanecer. Timóteo cresce na fé porque desde a infância a sua mãe e a sua avó havia instruído Timóteo a permanecer na palavra. Irmãos, a sua vida espiritual é um testemunho vivo quando você tem constância na palavra de Deus, quando você tem aprendizado e raízes na palavra de Deus, você dá fruto para a glória dele. Deixe-me citar alguns exemplos cotidianos, irmãos, sobre a importância de você estudar a partir de exemplos comuns do dia a dia. Olhe, por exemplo, na prática, irmãos, todos nós entendemos na prática de que se queremos aprender alguma coisa, ou ser conhecedor, ou especialista, ou dominar alguma coisa, a gente precisa de quê? Constância para aprender aquilo que a gente quer dominar. Nós entendemos o valor da constância. Por exemplo, ninguém aprende uma profissão indo à escola apenas uma vez por mês. Ninguém aprende. Todo dia, de 7 às 10 da noite. De segunda a sexta-feira. Aí você diz assim, eu vou seguir isso da faculdade e nada, eu vou aqui uma vez na semana, tá bom demais. Ou seja, ninguém faz isso. Você vai certinho os dias, tem cuidado para não estar tomando falta para não ser reprovado primeiro por falta,
Depois, além de ir, você se dedica em casa a estudar para poder aprender melhor o assunto. Ninguém, irmãos, ninguém domina, por exemplo, um instrumento musical pegando ele uma vez só. Comprou ali, passei, que instrumento bonito, que bateria bonita. Imagine Josué passando na cidade, pai, eu quero essa bateria, que bateria bonita. O pai se esforça, vai para lá, vai para cá e compra a bateria, dá na mão de Josué. Aí Josué pegou, bateu uma vez só e disse, já leva para a igreja que eu vou tocar. Não vai dar certo, vai acabar o culto, Josué. Vai ser um barulho terrível. Porque é preciso haver o que, irmãos? Constância, dedicação, disciplina, para que ele possa aprender. Em alguns casos tem que praticar diariamente, irmãos, diariamente. Um atleta, por exemplo, está aqui, tem um atleta aqui na minha esquerda, se você não sabia eu vou revelar agora. um atleta, para ele conseguir correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 30 quilômetros, participar de uma maratona, é preciso ele ter o que, irmãos? Disciplina. Ele começa devagarinho, fazendo a caminhada, daqui a pouco começa correndo, daqui a pouco corre 1 quilômetro, daqui a pouco corre 2, daqui a pouco está correndo 5, daqui a pouco está fazendo 10, daqui a pouco está feito meu evangelista, que sai de São Lourenço e vai até o centro da cidade correndo. E ele já disse, eu vou sem passagem, porque se der vontade de voltar de ônibus, eu vou, não tem como, vou voltar correndo de novo. Você está brincando, é quando você começa a praticar, isso aí faz assim, ó. Tem ou não tem uma senhora que faz isso? Senhora, fala dele não. Quantos anos? 56 anos, sai de São Lourenço, vai até o centro da cidade correndo. 56 anos. Se Josué, Vitor aqui não tem costume de fazer isso, pode botar que não faz. Tu corre, Vitor? Pronto, faz não, já vi, ele ficou assim, faz não. Pode botar do lado da senhora e botar partida. A senhora vai e volta e encontra ele no caminho tomando água. Mas isso quer dizer que Vitor não tem capacidade? Quer dizer que ele não tem capacidade, sim ou não? Ele tem capacidade, agora o que é que ele precisa? Deixar a preguiça de lado, ter disciplina e ele vai conseguir. Então, se você hoje não tem muitos versículos decorados, não conhece muita doutrina da Bíblia, não conhece muito da Bíblia, o que está faltando para você e para mim é constância. Você começar a se dedicar. A partir de agora eu vou para a escola dominical como um aluno de verdade, com caneta, com lápis, vou com a minha revista, vou com um bloquinho de nota, eu vou fazer pergunta, eu vou estudar a próxima lição, eu vou fazer a observação. O professor que se prepare, porque se ele não tiver afiado, ele vai passar vergonha comigo. Não é humilhar o professor, mas o que eu estou dizendo é que você vai fazer pergunta para ele, vai querer tirar dúvida. Mas quando a gente não tem esse compromisso, irmãos, você se torna um frequentador da escola dominical, mas na próxima semana está torcendo para concluir. Meu Deus, já faz meia hora que o professor está dando aula, não vai encerrar hoje não. Se você não tiver constância, você não desenvolve. Irmãos, da mesma forma, ninguém alcança maturidade espiritual se você não tiver disciplina constante no aprendizado da palavra de Deus. Se você não tiver essa disciplina, você não vai crescer. Não vai crescer. E tem crente que sabe mais de qualquer outra coisa. Aí tem que dizer assim, pastor, é porque minha memória é só a graça. Mas sabe decorar da senha do banco, de 3, 4 cartão. Mas tem decorado aí nome e se for um crente noveleiro, conhece várias novelas de cor, sabe contar de frente para trás e trás para frente, não é? Prova que a memória está boa. O problema é que não tem disciplina e nem tem foco. É ou não é? O adolescente, eu não consigo decorar, não, é difícil demais. Os jogral aqui já sabem ler, já dá para decorar, fica apresentando lendo, vergonha para vocês, deixa eu pegar vocês agora. Já sabe decorar, sabe ou não sabe? Os adultos também, já sabem decorar, fica lendo aqui na frente porque não tem coragem de decorar em casa. Mas já sabe. Eu não vou me estender não, mas senão eu provovo para você que você consegue.
Consegue ou não consegue? Consegue. Se você tiver disciplina para fazer, faz. Se tiver foco, faz. Irmãos, quando a gente lê, por exemplo, alguns pregadores, como John Wesley, por exemplo. John Wesley, irmãos, ele diz que a Bíblia inteira é dada por inspiração de Deus e deve ser lida regularmente, diariamente. Wesley, irmãos, John Wesley, que tem uma família, muitos irmãos, aprendeu desde cedo a leitura da palavra e disse: a gente tem que ler diariamente. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ficou famoso e ficou conhecido como príncipe dos pregadores por causa da sua eloquência, do seu preparo, das suas pregações expositivas. Ele diz que aquele que não alimenta a sua alma diariamente com a palavra de Deus está condenado à fraqueza espiritual. Não se alimenta diariamente, vai dar fraqueza espiritual. A constância não é apenas uma disciplina, mas é uma questão de sobrevivência. Diga assim comigo: ser constante, ter disciplina, é questão de sobrevivência. Ou você tem compromisso com a palavra, ou você não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Você não vai suportar os vendavais da vida espiritual. Não vai. O cristão que abandona a escola dominical é como um soldado que deixa suas armas no campo de batalha. Cedo ou mais tarde ele será vencido, irmãos. Imaginou? Você no campo de batalha e deixa as armas em casa? Vai ser vencido. E por fim, deixe-me refutar aqui, e eu só vou mais 5 minutos no máximo. Irmãos, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu já sei o suficiente, pastor. Eu não preciso mais da escola dominical. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Está vendo? Tem gente que acha que é verdade. Eu já sei o suficiente, não preciso mais ir à escola dominical. Verdade ou mentira? Mentira, irmãos. Lembre-se do que eu disse lá no início: todos nós temos sempre algo a aprender. Ninguém se forma na vida espiritual, você tem sempre algo a aprender. Quer ver outra coisa que as pessoas falam? Quer ver outra coisa que as pessoas falam? Elas dizem assim: eu aprendo sozinha. Eu já leio minha Bíblia em casa, vou fazer o que na escola? Eu já estudo a minha Bíblia em casa, vou fazer o que na igreja? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu à igreja mestres e doutores. Deus deu à igreja pastores, mestres e doutores. Deu para quê, irmãos? Para instruir a igreja, para ensinar a igreja. Nós aprendemos em comunidade, nós aprendemos, irmãos, juntos. O aprendizado cristão, ele não é solitário, ele é um aprendizado juntos. É uma experiência comunitária, onde nós crescemos, onde nós confrontamos, onde nós exortamos, onde nós orientamos uns aos outros. Leia. Olha aí, a questão do de não ser mais menino, né? Não ser mais menino, mas sermos adultos na fé. Irmãos, eu quero encerrar fazendo um desafio a todos os irmãos que aqui estão. Não apenas a você, mas um desafio que você possa fazer também a todos os seus irmãos na fé. Irmãos, coloque a escola bíblica dominical como uma prioridade semanal sua. Coloque uma prioridade.
Irmã Claudiana, se na segunda-feira eu disser, irmã Claudiana, tem como a senhora liberar seus 2 meninos na segunda para bater uma bola comigo? O que é que a senhora vai me dizer? Não, por quê? Na segunda de manhã ele não pode fazer isso. Porque ele tem o quê? Aula. Aí disse, irmã Claudiana, e na terça? Também tem. E na quarta? Na quinta? Na sexta? Por que ela não libera? Porque ele tem um compromisso nesse horário. Mas sabe o que é que a gente faz com a escola dominical? A gente resolve tudo, meu evangelista. Tudo. Se tiver tempo, se sobrar tempo, se eu tiver bem, muito bem no dia, muito bem mesmo, viu? Porque se eu tiver mais ou menos, já não vou. Se eu tiver com a dor na ponta do fio do cabelo que já caiu da minha cabeça, eu não vou. Não vou. Isso é falta de compromisso. Se Vitor brincar de bola no sábado ou no domingo e arrancar a cabeça do dedo, na segunda, a irmã Claudina vai mandar ele para a escola de sandália. Vai ligar para a diretora e vai dizer assim, olha, aceita ele de sandália porque ele arrancou a cabeça do dedo. Viu, mas ele não pode faltar aula não. Eu estou mentindo, irmã? É assim que vocês fazem com o filho de vocês ou não? É assim ou não é? Isso é compromisso, irmãos. Agora você dá seu nome na escola dominical, você é aluno da escola dominical, você está lá na escola dominical, aí ali tem 17 lições, quando você vai olhar, eu fui 2 lições, pastor, esse trimestre eu superei, oh glória! Vá se converter, aceite Jesus de novo. Pastor, mas que palavra dura, é isso mesmo que você precisa, e eu preciso também. É isso que eu preciso também. Ou você tem compromisso, ou você é um desleixado espiritual. Ah, pastor, não gostei da palavra. Dá mistura com glória a Deus e se alimenta assim mesmo. É para o teu bem. Amém? Quem não gostou, diga amém. Gostaram. Então, fique tranquilo que dá para eu sair tranquilo. Ninguém vai me puxar o paletó ali quando eu sair, não. Tá tranquilo. Amém? Agora você não tem compromisso e qualquer coisa preenche. Qualquer coisa ocupa o horário da escola dominical. Qualquer coisa é motivo para você faltar. Muitos planejam de forma mínima, irmãos. Eles planejam o trabalho, a sua agenda de lazer, a sua viagem, mas trata a EBD como algo opcional. Se der, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou. Não faça isso, irmãos. Compromisso. Compromisso com Deus, primeiramente. Com o reino de Deus, primeiramente. Tenha compromisso. Irmãos, quando nós fazemos isso, ou seja, temos esse compromisso, nós estamos revelando que a palavra de Deus, ela tem prioridade para nós. E aí você sabe de cor. Mateus 6:33, o que é que diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é assim? Então veja, se você colocar a escola bíblica em segundo ou terceiro plano, é você inverter a ordem do reino de Deus, irmãos. É você desprezar algo tão precioso que Deus tem formulado para você aprender e crescer na palavra de Deus. Amém, meus irmãos?
que cada um dos irmãos possa desejar, como disse Pedro na sua primeira carta 2:2, desejai como meninos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, que por ele vocês sejam, para que por ele seja dado a vocês o crescimento espiritual, o crescimento para a salvação de vocês. Amém? Constância na escola dominical, no estudo bíblico, não é luxo, irmãos, não é luxo. É para quem realmente deseja aprender e crescer para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero convidar aqui a mocidade, os adolescentes, eles vêm louvar ao Senhor, a gente vai ficar em pé para cantar com eles. E na sequência a gente já continua com o nosso evangelista Valdemir. Peço perdão aqui a hora, eu estourei um pouquinho o horário. Mas tenho certeza que Deus, Ele comunicou ao seu coração aquilo que nós precisamos aprender e guardar nesta noite. Glória a Deus.